amados, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos. Mais um vídeo para o canal. Nestas semanas nós estamos nos debruçando na doutrina do Espírito Santo, na pneumatologia bíblica. Não é um assunto fácil de se falar, né? Muitos confundem-se, né? Mas na medida do possível nós queremos aqui esclarecer aos irmãos e aos amigos que assistirem este vídeo sobre esta doutrina maravilhosa, um pouco comentada, mas é uma doutrina excepcional de se falar, porque nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, não é? Jesus enviou o Espírito Santo para ajudar a igreja, não é? Para santificá-la. E está prestes a chegar o dia em que o Espírito Santo ele há de entregar a Cristo, não é? Uma noiva pura, santa, não é? Aonde quando houver o arrebatamento da igreja, ele vai entregar a administração, não é, da noiva para Cristo, não é? Ficará agora sobre a competência de Cristo, a noiva, não é, quando houver o arrebatamento da igreja. Não é? Nós falamos isso aqui sobre um vídeo sobre arrebatamento, não é? Os irmãos e amigos assistam lá para aprender um pouco a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos, não é, falando sobre um pouco, fizemos um vídeo falando sobre a personalidade do Espírito Santo, não é? Fala sobre a natureza, a personalidade fala sobre a natureza do Espírito Santo, não é? Falamos sobre o nome do Espírito Santo, falamos sobre, não é, na língua grega clássica, falamos na Septuaginta, a palavra hebraica para espírito, ruá ou ruach, conforme os irmãos queira expressar, não é? E nós vamos hoje, meus irmãos, falar também sobre a natureza do Espírito Santo, sobre a personalidade. Agora nós hoje vamos nos debruçar sobre os atributos da personalidade, que é diferente, meus irmãos. Os atributos da personalidade é diferente dos atributos naturais, né? Porque os atributos naturais dizem respeito à natureza, né, do Espírito Santo, que também é diferente dos atributos morais, né? Que os atributos morais, né, dizem respeito ao caráter, né, do Espírito, né? Então, os atributos da personalidade são atributos que uma pessoa ela tem. Então, nós vamos hoje falar sobre isso e por abaixo, por terra, todo e qualquer ensino, não é, de que o Espírito Santo é uma vaga influência que ninguém pode definir, que o Espírito Santo é vento, que o Espírito Santo é neutro, não é? Aqui nós vamos pôr por terra este ensinamento e estes pensamentos que algumas, não é, congregações, não é, algumas seitas têm ensinado, ok? Pois bem, amados, eu quero compartilhar com você um texto na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e versículo 11 e versículo 13, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ao versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ok? Pois bem.
Amados, quando adentramos, vou afastar mais um pouco aqui que fica batendo, meus irmãos. Quando nós falamos, né, da personalidade do Espírito Santo, né, nós falamos aqui que uma forma corpórea, né, não se faz necessária para que haja uma personalidade. Entretanto, né, numa personalidade, nós sempre encontramos alguns atributos, né? Para o Espírito Santo ele não precisa ser uma pessoa física para haver, não é, tais atributos da personalidade, não, porque ele é Deus, não é? Mas numa personalidade, não é, numa pessoa sempre encontramos, não é, alguns atributos. E todos os atributos, amados, de uma pessoa são, pela Bíblia Sagrada, atribuídas ao Espírito Santo, né? Aí você pode me perguntar, irmão Luciano, quais são os atributos, não é, de uma pessoa, não é, que há, né, no Espírito Santo? Eu quero aqui falar 5, não é, atributos, né, de uma personalidade que há no Espírito Santo, né? Os atributos são pensar, não é, querer, não é, sentir. O Espírito Santo ele tem consciência própria. O Espírito Santo ele tem também direção própria, né? Portanto, amados, qualquer ser, não é, que pensa, que ama, que quer, que tem direção própria ou que tem consciência própria é uma pessoa. E o Espírito Santo ele é uma pessoa, não é? Quando a Bíblia Sagrada ela afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos, a Bíblia Sagrada ela não quer dizer que o Espírito Santo ele tem olhos, ele tem mão, não é? Que ele tem pé, que ele tem boca. O Espírito Santo ele não faz, a Bíblia Sagrada não faz, né, uma adaptação antropomórfica do Espírito Santo. O que é uma adaptação antropomórfica? Esse termo técnico é quando uma divindade ele quer se relacionar com os seres viventes. Então, como um espírito, para ele, né, ser visto por alguém, ele tem que passar por uma adaptação. Então, o termo técnico é chamado de adaptação antropomórfica, né? Deus, Jesus, eles se adaptaram à nossa vivência para poder falar. Não é? A referência, a gente pode dizer, não é, capítulo 18 do livro de Gênesis, não é? Em que aqueles 3 anjos aparecem a Abraão. Então, o Espírito Santo, a gente não vê a Bíblia comentar que ele, né, passou por uma adaptação antropomórfica, né? Então a Bíblia não diz que o Espírito Santo tem olho, tem nariz, né, fazendo esta adaptação. Estas coisas, meus irmãos, são parte, não é, do corpo humano, são elementos, são componentes, né, do nosso corpo. Então isto não refere-se ao Espírito Santo, né, para que ele haja uma personalidade, porque ele é Deus, ele é Senhor. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando a Bíblia, meus irmãos, ela afirma que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Afirma que ele pensa, né? Aí a gente vê, né, que cai por terra todo e qualquer ensinamento, né, todo qualquer pensamento contrário, não é, a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então qualquer ser, né, qualquer personalidade que ama, que pensa, que quer, que tem poder de direção própria, que tem consciência própria, né, quando a Bíblia afirma isto, é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, meus irmãos, que ele não é uma mera influência, como alguns aqui podem definir. O Espírito Santo, ele não é um mero poder. O Espírito Santo não é como um vento, que nós explicamos no nosso vídeo anterior, né,
na literatura grega clássica. Vou dar um exemplo aqui, não é? Quando a Septuaginta, não é? Ela foi passada para a versão helenística do grego, não é? Quando Arsenói pediu para que fosse interpretado as escrituras do hebraico para o grego, né, em que o seu esposo ele trouxe 70 sábios para interpretar alguns textos do Antigo Testamento, né, que fala sobre vento, né, quando é intencionado, né, é chamada de anemos. Anemos, não é? É quando há um vento intencionado. Há alguns textos no Antigo Testamento que tem esta palavra no hebraico, no grego, não é? E também no hebraico. Mas a palavra pneuma, não é? No hebraico é ruach, ou no grego, não é? Pneuma, que significa espírito, que significa vento, que significa fôlego. Ok, meus irmãos? Então, o Espírito Santo não é um mero poder ou um vento, não é? Então, o vento, meus irmãos, ele não tem estas características que o Espírito Santo tem. O vento tem consciência? O vento não tem consciência. O vento não tem direção própria, não é? O vento, ele não pensa, não é verdade, meus irmãos? Daí dá para vocês entenderem que esta doutrina, não é a doutrina que ensina, gente, que o Espírito Santo é um vento, é um fôlego, não é? É algo neutro, inerte, é uma doutrina totalmente falsa. Não é? Você pode até, não é, pôr por terra quando alguém vier falar para você, não, mas o Espírito Santo é um vento que ninguém pode definir. Isso não. O Espírito Santo não é um vento que ninguém pode definir. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem atributos da personalidade. Você pode dizer essa pessoa, aí você pode dizer, ele pensa, aí você diz assim, o vento pensa, aí você vai deixar ele sem palavras. O vento tem querer, o vento não tem querer, né? Porque está escrito na região, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não é? Então o vento não tem querer, não tem direção própria ao vento. O vento pode vir de qualquer direção. Não é verdade? Então, o vento não tem consciência própria. Não é? O vento, não é? Ele não sente. Nós sentimos o vento, mas o vento não sente. Não é? A palavra sentir está no atributo da sensibilidade, né? Que é a habilidade de sentir. O vento não sente amor. Sente amor? Não. O vento sente tristeza? Também não. O vento sente bondade? Também não. Então, quando a personalidade do Espírito Santo fala sobre o atributo da sua personalidade, sobre o sentir, está incutido na sensibilidade do Espírito Santo. Não é? E a sensibilidade, ela tem 3 características: a habilidade para sentir, não é? Amor também, e também tristeza. Não é? O Espírito Santo, ele se entristece, irmão Luciano? Se entristece, com certeza. O Espírito Santo tem bondade? Também. Essa é uma das características do seu atributo. Então você pode pôr por terra todo e qualquer ensinamento contra esta doutrina, né? Quando alguém disser para você que o Espírito Santo é um vento, é uma influência, se chegar para você assim, o Espírito Santo é uma mera influência, não é? É um poder neutro. Aí você pode perguntar para ele, como assim um poder neutro? Ora, aí você pode dizer, um poder neutro, ele tem personalidade, ele é uma pessoa, você vai deixar ele sem palavras. Porque algo neutro é algo que é inerte, não existe. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, ele existe. Ele é da terceira pessoa da Trindade. E ele tem personalidade, como também nós temos estes atributos, não é? É tão provável que quando a gente vai fazer, não é, alguma rede social, não é, você vai fazer um cadastro, que você bota todos os seus dados, lá embaixo tem um quadradinho dizendo assim, você é um robô, não é? O Espírito Santo não é um autômato, não é? Nós não somos nenhum autômato. Somos? Não somos. Nós não somos nenhum robô.
É tão provável que quando a gente bota todos os nossos dados, se a gente clicar, né, em confirmar, sem antes, né, confirmar que nós não somos um robô, a nossa mensagem não é aceita. Então nós temos que clicar naquele quadradinho, não sou um robô, para que a gente envie a nossa mensagem e ela seja aceita. Então, nós não somos nenhum autômato e nem o Espírito Santo é nenhum autômato, meus irmãos. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, meus irmãos, como o Pai também é, como Jesus Cristo também é. E ele tem todos os elementos que constituem uma personalidade, que constitui uma pessoa. Meus irmãos estão me entendendo? Pois é, meus irmãos. É um pouco difícil, complicado de entender a doutrina do Espírito Santo. Mas é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina muito boa de se estudar. Então aqui eu vou fazer o máximo para que os irmãos entendam melhor a doutrina, né, do Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo, meus irmãos, né, também é atribuído, né, o atributo, né, do poder de saber. Quando a Bíblia ela atribui este atributo, né, de saber, né, na personalidade do Espírito Santo, dos seus atributos, é chamado de intelecto. Intelecto é habilidade para pensar. Então, a Bíblia ela atribui, né, a Bíblia ela atribui este atributo ao Espírito Santo, o atributo, né, de poder saber. O Espírito Santo ele sabe, meus irmãos, até as coisas mais profundas de Deus. E nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 11, não é? Capítulo 2, versículo 10, 11 e o 13. Eu quero também deixar outra referência que eu quero ler com vocês, não é? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo de número 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Está escrito assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Veja, o Espírito Santo, não é? Aí, a palavra do saber. Então, eu quero deixar outra referência para você, Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. Que diz assim a palavra do Senhor: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí você tem que ver, não é? O poder de saber do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que examina os corações e sabe qual é a intenção de todas as coisas. Ele vai até o mais profundo de Deus. Eu quero ler novamente com você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11 e 13. Veja o atributo que a Bíblia atribui ao Espírito Santo na sua personalidade, né? Como ele é uma pessoa, não de forma corpórea, como uma adaptação antropomórfica, mas como Deus. Ele é uma personalidade como Pai e como Jesus Cristo, o nosso Salvador. Versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, todas as coisas reveladas só foram manifestas através do Espírito. Sem ele, meus irmãos, nós não tínhamos a revelação de Deus, não é? Aí diz assim: porque o Espírito, aí diz, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí você vê Jeremias 33 e 3. Quando Jeremias, ele diz ao povo de Israel: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Quer dizer, aí diz, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E esta revelação só pode ser outorgada, não é, manifestada pelo Espírito Santo, porque é ele quem vai às profundezas de Deus e revela coisas que ainda têm que ser reveladas, não é verdade? Aí diz versículo 11: qual dos
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ao versículo 13, diz aqui: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Não é porque o Espírito Santo sabe. Ele é o mestre. Ele é o mestre, né? As quais ensina, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. São a referência que quer dizer, né? Então, o Espírito Santo, ele é um ensinador, na verdade. Ele é tão grande o seu saber, é muito grande, é vasto, né? O ensino, o saber, né, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, meus irmãos, ele está na condição de revelar-nos coisa cuja revelação ha sido impossível antes, né, da sua vinda, antes do Espírito Santo vir, não é, aqui para habitar em nós. Ele atuava, não é? Ele atuava, não é? Mas para entrar no nosso corpo e fazer morada na sua vinda, não é? O Espírito Santo, ele quer revelar algo a gente, não é? E como sabemos, né, Jesus ele revelou ao Pai, ele revelou o Pai a gente, né? E agora, né, é o Espírito Santo que está pronto a nos revelar e explicar tudo quanto Jesus veio fazer e ensinar, não é? E eu quero deixar uma referência aqui para você, não é? Quando Jesus ele ensina os discípulos, Jesus ele dedica, né, o capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 16, sobre o ensinamento do Espírito Santo, sobre esta pessoa. E é tão provável que Jesus atribui pronomes pessoais ao Espírito Santo. Jesus ele não ensina os discípulos usando o pronome neutro, que no inglês é it. Não, Jesus de forma nenhuma. Jesus ele atribui um pronome neutro ao Espírito Santo. Jesus ele fala, não é, aos seus discípulos sobre o Espírito Santo como uma pessoa, como um ser semelhante a ele, né, como a terceira pessoa da Trindade. Então, no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de João, abra sua Bíblia, eu quero ler com você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Veja a expressão que Jesus ele fala com relação ao Espírito Santo. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então, quando Cristo enviasse, meus irmãos e amigos, o Espírito Santo após a sua ascensão, porque o Espírito Santo só poderia vir, né, para habitar com os irmãos e com a igreja após a ascensão de Cristo ao céu. Antes disso, o Espírito Santo não poderia, meus irmãos. Aí cai por terra o ensinamento de algumas denominações de que, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo está em nós após a gente nascer de novo, que não é, meus irmãos. Existe uma diferença do batismo do com o batismo com ou no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o batismo do novo nascimento, não é o batismo nas águas. E quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele faz morada em nós. Ele arruma a casa, limpa a casa, não é? Tira aquele antigo morador, não é? E agora passa a habitar. Agora nós nos tornamos tabernáculos de Cristo, tabernáculos de Deus. Por quê? Porque nós somos agora templo e morada do Espírito Santo, não é? É diferente, não é? Então, o Espírito Santo ele ensina, não é? E eu quero chamar a sua atenção, desculpe, meus irmãos, aqui para esta palavra consolador que nós explicamos aqui e queremos explicar novamente, né? Que a palavra consolador significa alguém que está ao lado, né? Alguém que está ao lado a fim de ajudar, não é? É mesmo que paracleto, né? Consolador é mesmo que paracleto. Paracleto é uma palavra grega, não é? É duas palavras gregas juntas, não é?
que a palavra para significa ao lado e kalel significa chamar ou pedir. Que quando você ajunta essas duas palavras, significa consolador, alguém que está ao lado a fim de ajudar. A palavra consolador aí nos mostra o ministério de consolo do Espírito Santo, o ministério da consolação. Então, Jesus disse que ia falar ao Pai, ele ia enviar o Consolador, mas o Consolador só poderia vir à igreja após a morte, ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu. Depois, o Espírito Santo viria habitar, né, na igreja, ajudar a igreja, ensinar a igreja, santificar a igreja, orar, não é, com os irmãos, porque é o Espírito Santo que às vezes nos ajuda a orar, né, com gemidos inexprimíveis. Tudo isso nós vamos falar aqui, amém, meus irmãos? Então, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Veja o capítulo 16, né, versículo número 13 do Evangelho de João. Diz assim: mas quando vier aquele, veja essa palavra aquele aqui, meu irmão, é um pronome pessoal, não é um pronome neutro, é um pronome pessoal atribuído ao Espírito Santo. Aquele é Espírito da verdade, não é? Quando Jesus usa pronomes pessoais, Jesus usa pronomes pessoais no masculino, não é verdade? Pronomes pessoais no masculino. E aquele é um pronome pessoal masculino, não é verdade? Aquele Espírito da verdade. Aí diz assim, ele é a terceira pessoa do singular. Não é um pronome pessoal? É. Aí diz, ele vos guiará. Aí a gente vê que é o Espírito Santo que guia. Ninguém pode dizer, eu vou me guiar. Não, irmãos. Ninguém se guia por conta própria. O Espírito Santo é quem guia a igreja, os irmãos. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ao versículo 14 diz, ele, pronome pessoal masculino, terceira pessoa do singular, diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Amém? Aí diz aqui o capítulo 14, não é? Versículo de número 26. Versículo 14, capítulo 14, versículo 16. 16. Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Nós falamos aqui, além da palavra outro, né, ser um pronome pessoal, no grego, né, a palavra outro é alon. Alon significa alguém da mesma espécie, significando que o Espírito Santo é como Jesus, da mesma essência, não é? É a terceira pessoa da Trindade. E ele diz assim, para que fique convosco para sempre. Aí diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conhecerá. Então, meus irmãos, são esses, né, atributos, não são só esses. Nós falamos hoje, né, sobre o intelecto, que é a habilidade para pensar, né? Nós vamos falar sobre, não é, a sensibilidade, a habilidade para sentir, amor, tristeza, bondade. Depois no outro vídeo nós vamos falar sobre a sensibilidade, né? A volição, que a volição é a habilidade para escolher. O Espírito Santo também escolhe, não é? Assim como nós escolhemos, nós não somos nenhum autômato, nenhum robô que chega assim, eu vou pegar isso aqui. Não, a gente escolhe. A gente tem esse poder de escolha, de escolher. Não é verdade? Da mesma forma, o Espírito Santo, na sua personalidade, nos seus atributos. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, amado.
Este é o primeiro, né, dos atributos, né, pessoal do Espírito Santo que a Bíblia menciona em relação a ele. É o atributo do intelecto, habilidade para pensar. Ok, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus continue ajudando a você, né, no seu entendimento. Que esse vídeo possa ajudá-lo a entender um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre os atributos, não é? Depois de amanhã nós iremos fazer outro vídeo sobre o segundo atributo da personalidade, né? O poder de sentir, né? Que é a sensibilidade, não é? Que é a habilidade para sentir amor, tristeza e ódio. Vamos falar tudo aqui. Vai ser uns 5 vídeos aproximadamente, para depois a gente entrar sobre a doutrina da triunidade e da trindade, não é? Para depois a gente poder deixar de lado um pouco a doutrina do Espírito Santo e adentrarmos em outros assuntos aqui na palavra de Deus, não é? Que já estamos em mente e já estudando aqui, ok? Deus abençoe os irmãos, Deus continue ajudando e que esse vídeo possa esclarecer. Não se esqueça, não é, de deixar aquele gostei, né? Assim o YouTube entenderá que você tem gostado dos nossos vídeos, não é? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Amém? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, amados.